Para hoje eu quero ler Filipenses capítulo 1, versículo 27. Palavras do apóstolo Paulo, palavras do Senhor também, palavra de Deus. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Esse texto, esse versículo, né, muito grande, mas ensina uma verdade muito simples, mas poderosa para a nossa vida. Nós precisamos ter na nossa vida um padrão, uma bitola, algo deve conduzir, deve ser o padrão para a nossa vida. E Paulo vai dizer aqui a palavra de Deus, que é o Evangelho. O Evangelho deve ser encontrado na nossa vida. E quando o Evangelho é vivido por nós, o apóstolo Paulo vai dizer que nós conseguimos ter paz um com o outro. A gente consegue promover a paz, porque o Evangelho é isso. No seio da igreja, sobretudo, quando os crentes procuram viver consoante, caminhando no Evangelho, meus irmãos, aquilo que pode nos separar, que é bem menor, é logo dissipado. E como diz ele aqui, nesse versículo 27, a gente pode estar junto. A gente pode estar como uma só alma, um só espírito, olha só, uma unidade, lutando, se esforçando para promover o Evangelho. Aí as coisas acontecem. Então veja, o segredo é a gente não aceitar viver longe do Evangelho. O Evangelho é o nosso padrão. E ele vai dizer que com isso também nós nos encontramos fortes para pregar a fé do próprio Evangelho, que é a fé salvadora. Então, olha só, o Evangelho é fonte de força, de poder para você individualmente. Porque a gente consegue ter unidade na medida em que cada um está firme no propósito de viver o Evangelho. Cada um está ali alicerçado com o Senhor. E, naturalmente, quando cada um tem esse padrão sobre a sua vida, que é o Evangelho, aí a gente tem uma comunidade forte. De tal forma que viver o Evangelho é fundamental. Porque onde você estiver, no seu trabalho, veja que Paulo está dizendo aqui, mesmo longe, se vocês têm o Evangelho como meta, eu sei que aonde vocês estiver, vocês vão estar dando testemunho, vocês vão estar frutificando. Então o Evangelho nos leva aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, a gente vai ser bênção, luz. E quando estivermos juntos, meus irmãos, aí seremos uma só alma, um só espírito, promovendo o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho, meus irmãos? O Evangelho é aquilo que Jesus trouxe para nós. Toda a palavra de Deus, toda a virtude, o poder, experiência com o Espírito, a comunhão da igreja. Tudo isso está ligado, obviamente, a uma vida sincera diante de Deus, diante do outro. Quando essas verdades norteiam a nossa vida, meus irmãos, sai da frente. Então, viva o Evangelho hoje, meu irmão, minha irmã, e certamente você vai avançar. Um dia, como uma semana, abençoados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.